Mas tem uma que tem assombrado o pessoal, tá? Eu venho falando aqui, eu fui até no Sérgio Sacani umas semanas atrás, e a gente está tentando deixar as pessoas um pouquinho mais confortáveis com essa situação do clima espacial, porque tem todos esses riscos que podem acontecer aqui na Terra. Mas é para isso que existe a Alessandra, gente. É para isso que existe a Alessandra. Né? Não que a Alessandra vai barrar todas essas coisas, mas a Alessandra trabalha exatamente, né, com esses desafios da previsão do clima espacial para apoiar essas empresas que são as provedoras dos serviços que nós utilizamos, né? E já que você trabalha dentro da agência, muito melhor do que eu para explicar, me diz quais são os principais desafios que vocês encontram aí na previsão do clima espacial e assim, no sentido de você saber que a gente está indo para uma máxima do ciclo solar, ver um aumento da atividade, uma frequência maior. Quais são os maiores desafios? Conta pra gente, Alessandra. Nesse momento, né? Então, foi até algumas semanas atrás aí que o pessoal estava vendo o pouso daquela missão americana na Lua, né? No polo da Lua. Então, a gente estava ao mesmo tempo vendo isso acontecer e o Sol explodiu na mesma hora, assim. Foi uma das grandes explosões desse ciclo solar que a gente está agora chegando no máximo esse ano, né? Esse fim de ano para o ano que vem, mas mais para esse ano já. E o que está acontecendo você vai ter um aumento não só da ocorrência desses eventos solares, mas também da intensidade desses eventos. Você começa a ter eventos mais fortes. E aí, aquele evento específico, ele foi um evento só de radiação. Então, o que aconteceu ali não interferiu na operação daquela missão, mas de alguma maneira, se fosse uma ejeção de massa coronal que estivesse chegando ali, poderia dar uma interferência maior naquele momento do pouso. E aí foi engraçado que eles perderam um pouco eles não receberam o sinal exatamente na hora que estava pulsando. Aí a gente já tinha acabado de ser culpado, né? O Sol tinha sido culpado no dia anterior, porque a mesma região ativa tinha explodido 2 vezes já no dia anterior. E aí a gente aqui nos Estados Unidos teve uma operadora de telefone celular que perdeu o sinal, a cobertura. E aí eles já começaram a associar. Teve um monte de notícia, foi por causa da explosão solar, mas não foi. Aquela explosão solar não tinha causado nada. Eles estavam lá na empresa fazendo algum update de software lá, e aí deu errado, deu ruim. Mas não foi a gente. Aí a gente ferrou, já vão culpar a gente de novo. E aí ficou todo mundo desesperado, porque vem todo mundo para o site da NOAA. É que eu tô na parte do NCEI, né, NCI, mas tem a parte do SWIPC, né, o SWPC, que é onde é o pessoal que libera os alertas. É o pessoal da previsão, que são esses operadores que eu falei, né? É o pessoal que tem o que são os forecasters, que a gente fala, a galera que faz a previsão do clima. Tem cientistas lá também. E um dos desafios deles lá, do lado de lá, por exemplo, o que a gente tem de índices hoje, né? Os índices foram definidos há muito tempo atrás, falar, é uma explosão, a gente tem um evento do clima espacial G2, né? Então, a gente está falando que tipo de consequência geomagnética esse evento pode causar, né? E aí tem as escalas, é isso que eu queria falar, as escalas. Então, as escalas dos eventos foram definidas há um tempo atrás e hoje em dia não estão atendendo às necessidades das indústrias completamente, porque primeiro que também a previsão do clima espacial ela é muito probabilística. Então, a gente pode olhar uma região ativa e falar que está tão complexa magneticamente, mas então tem um risco de, sei lá, 70% de explodir. Mas a gente não diz, tem 70% de explodir e dar um evento X de raio-x, ou você não tem a amplitude dessa informação, então não é quantitativa, né? Ela é muito probabilística. Então, o que a gente está querendo hoje migrar é criar intervalos de amplitudes dentro dessa previsão, né? Então, falar para as indústrias e para os clientes do clima espacial, olha, a previsão é que vai acontecer um evento dessa explosão solar, com 70% de risco dessa amplitude nesse período. Então, a gente quer também dividir essas escalas e talvez ampliar essas escalas, porque as escalas hoje dos eventos de clima espacial estão baseadas em índice de KP, né, que são magnetômetros de solo, então que meio que mede já o resultado da atividade geomagnética do planeta, que foi induzido aí pelo Sol, né? Mede escalas de radiação, então baseado em raio-x, que a gente utiliza do GOES, né, que é a nossa missão, e tem escalas de prótons.
Então, eventos de prótons, são essas 3 escalas que a gente utiliza. Mas a gente, hoje em dia, já monitora elétrons, e elétrons, as energias dos elétrons que a gente está monitorando, que daria para, por exemplo, criar uma escala, eles são importantíssimos para definir se os satélites que estão em órbita, eles vão ser carregados. Porque o que a gente, quando você tem um charging no satélite, na própria casca dos satélites que estão em órbita, você criar uma diferença ali de potencial, você vai criar uma descarga que pode até danificar um equipamento. Então, eles precisam saber disso para desligar o equipamento, para não correr o risco. Ou eles precisam saber disso para criar novos materiais, para não ser tão carregado. Então, tudo isso, a gente tem algumas outras medidas que hoje em dia a gente faz e que talvez gerem novas escalas dos eventos para outras indústrias que a gente precisa. A gente está lançando uma outra missão, cadê essa daqui? Essa é a SWIFO, é uma missão que vai para o Lagrangiano 1, que é entre o Sol e a Terra. Ela substituirá o Discover, que está lá, né, medindo o campo magnético e as partículas do vento solar. Tem o ACE da NASA, que está lá também, missão estendida, já está além da vida. E tem o INDE, né? Tem algumas missões que estão que já passaram, já deram, né? Eles já deviam ter sido aposentados. Então, essa missão está sendo super esperada e ela vai ser lançada em 2025. E aí, o legal dessa missão e do novo GOES, que vai ser lançado esse ano, vai ser o novo e o último GOES, da missão GOES, sabia? Não, jura? A missão GOES, como um todo, ela vai ser dividida em GEO, EXO, que vai ser só para olhar para a Terra, e vai ter uma missão que é o SW Next, no GEO, que vai ser só para clima espacial, a gente vai dividir. Porque o que acontece, tendo no mesmo satélite coisas que olhem para baixo e coisas que olhem, a gente começa a brigar por prioridade de operação, entendeu? Exato. Então, tipo, se eles estão lá monitorando um furacão, e aí eu tô aqui querendo calibrar meu satélite, aí eu tenho que rodar meu satélite para calibrar, aí eles não deixam, entendeu? Então, tem várias coisas que a gente começou, como clima espacial, aqui também cresceu. Então, a gente agora tem um escritório só de clima espacial dentro da NOAA. Então, a gente também cresceu, então agora em prioridades tem que dividir. Mas, enfim, esse novo e último GOES, ele está carregando um coronógrafo também, pela primeira vez. Então, a gente vai conseguir observar também a coroa do Sol de forma operacional, para ver essas ejeções de massa e tal. E a gente ainda, nesse momento, está dependente do LASCO, amiga. Do LASCO, que é uma missão super antiga. Acho que foi a missão que fez as imagens do Sol, pelas quais eu me apaixonei quando entrei na faculdade. Exato, exatamente, eu também. Que eu vi lá o Sol em raio-x. Então, o Sorro, ele ainda é usado. Então, a galera do Sorro, eles estão assim, e aí, que dia que vai ligar esse coronógrafo? A gente quer aposentar o LASCO, entendeu? Nossa, isso... Ó, gente, tá vendo? Ó, o último vídeo que eu fiz sobre o clima espacial, eu mostrei para vocês essas missões, que é ponto lagrangiano, eu mostrei uma boa parte de algumas coisas do que a Alessandra tá falando, e ela já tá trazendo as novidades pra gente aí. Olha pra você ver as tendências de futuro aí. E eu super entendo eles fazerem essa quebra, né, de utilizar as missões de forma separada, mesmo porque, Alessandra, agora que você tava contando aí, minha cabeça começa a vir um monte de coisinha, e eu já fico imaginando você tendo que emitir informações de clima espacial para a Terra e para a Lua. Você já Exato.